Olá, saudações históricas e dando continuidade às nossas videoaulas sobre a Era Vargas, o período varguista, vamos falar agora sobre o período chamado de governo constitucional da Era Vargas. Nesse período nós vamos falar para vocês vamos dar uma pincelada sobre o contexto externo e interno do Brasil, falar sobre a situação de Vargas nesse momento, a chamada radicalização ideológica com o nascimento dos movimentos como a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora, terminando com a intentona comunista. Lembrando que a gente toca naqueles pontos que mais caíram nos últimos concursos e no Enem. A gente faz um apanhado, a gente fez uma pesquisa, aquilo que mais caiu. E é nesses pontos que a gente vai tocar aí para você. A gente pede logo de início, vai lá embaixo da página, deixa a sua curtida, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu comentário e compartilhe aí com seus colegas. Deixando aí aquele abraço também para a galera aí que está nos cursinhos, estudando aí para a prova da Polícia Militar do Maranhão, pessoal da escola Olavo Bilac, galera lá do Colégio Liceu Maranhense, alguns alunos especiais aí que se inscrevem e sempre comentam no nosso canal, como a Isabel, a Guiane, Keila, enfim, todos vocês ali um grande abraço, ok? Muito obrigado. Vamos lá então, aquilo que é mais importante para a nossa aula, é governo constitucional Era Vargas. Contexto, primeiro, contexto externo, bora ficar ligado nisso aqui, gente, ó. Fora do Brasil, o que estava acontecendo? Crise do sistema capitalista, quebra da Bolsa de Nova York, 1930, do sistema capitalista. Do outro lado, nós tínhamos um regime na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é o regime comunista, que parecia estar imune a essa questão da crise e aparecia como uma grande opção, uma opção, vamos dizer, positiva para esses estados em crise. E na Alemanha e na Itália surge o nazismo e o fascismo, mais conhecido como nazifascismo, que vai ser chamado de o terceiro caminho a ser seguido, uma possibilidade a ser seguida. Como é que isso se reflete no Brasil? Qual é a posição de Vargas aqui no Brasil? Vargas, enquanto presidente, ele ainda continua usando da ausência de um bloco que controlasse o governo, como existia na política do café com leite, Minas e São Paulo. Não existe mais essas oligarquias, elas existem, mas não tem mais o mesmo poder. E o Estado ele vai se montando na figura de Vargas. É o tipo da coisa, quando você falar presidente do Brasil, se lembra imediato a figura de Getúlio Vargas. É aquilo que se chama personificação de Vargas no poder no Brasil, na presidência do Brasil. Ele se aproveita disso, mas parece com o discurso de tentar colocar as coisas dentro da linha, dentro da normalidade. Essas ideias que a gente falou externas lá da crise do capitalismo, o nazismo e o comunismo, elas chegam no Brasil e vão criar um momento ímpar aqui na história do Brasil, porque as disputas políticas elas eram sempre baseadas em questões econômicas, famílias, oligarcas, enfim, interesses pessoais, e surge no Brasil a questão da radicalização ideológica, momento ímpar, muita atenção nisso. Isso vai nascer como? Com dois movimentos, a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. E aqui a gente vai falar para você aqui, ó. A Ação Integralista Brasileira, liderada pelo Plínio Salgado, vai se basear nas ideias fascistas. O que esses caras defendem? Primeiro, aqui, ó, repúdio à democracia liberal e, como não podia ser diferente, repúdio também ao regime comunista. Esse movimento ele vai propor que o Brasil tenha um governo autoritário, com um líder inspirado que vai levar o Brasil ao progresso, chegando próximo aí, claro, a uma ideia romântica, né? Um certo romantismo aí do movimento integralista. Eles também têm um forte apelo ao nacionalismo. Aí eu chamo a atenção de você para lembrar lá da Semana de Arte Moderna, onde nasceu aquele movimento do verde amarelismo, do nacionalismo. O Plínio Salgado, os integralistas, eles vão buscar isso para chamar esse nacionalismo aqui para o seu movimento, chegando próximo a uma xenofobia, né? Também defendem a hierarquização da sociedade aos moldes militares, aquela coisa bem mesmo rígida, a divisão da sociedade, hierarquização dela dessa forma. Esse movimento ele faz várias exibições
públicas, assemelhando-se assim ao que acontecia na Itália e Alemanha. Como são essas exibições públicas? São com fardas, roupas caracterizadas, bandeiras, hinos. Eles vão adotar o símbolo, no caso o sigma, para estar copiando, né, a ideia lá do nazismo, que tem a suástica, e até um cumprimento, né? O que acontecia lá na Alemanha? Eles diziam Heil Hitler, e aqui os integralistas vão dizer Anaue, né? Uma coisa assim, tentando se assemelhar à questão do nacionalismo, uma palavra de origem aí indígena, né? E esse movimento, ele torna-se público realmente em 1933, quando tem umas grandes passeatas, grandes manifestações desse movimento integralista, principalmente na região centro-sul do Brasil, onde a gente vai ter uma grande quantidade de colonos alemães e italianos. Se liga nisso porque o movimento ele é localizado. A gente pode dizer que é no Brasil todo. Essa radicalização ideológica ela é localizada onde essas ideias elas chegam. Do outro lado da moeda, para combater essa personificação de Vargas no poder e esse movimento integralista, regime fascista, vai aparecer no Brasil os aliancistas, a Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora é composta por todas as camadas, era a ideia dela. As propostas dessa Aliança Nacional Libertadora, que é baseada em ideias comunistas, é primeiro suspender e na sequência cancelar a dívida. Que dívida? A dívida externa do Brasil. Aí você tem que dar uma olhada nas nossas aulas anteriores, Funding-Loan, tem Funding-Loan 1, 2, 3 até 1930. Eles queriam suspender e depois cancelar essa dívida. A nacionalização das empresas. Você lembra que Vargas, na sua política trabalhista, ele cria a lei dos 2/3, onde 2/3 dos trabalhadores de todas as empresas do Brasil, principalmente as estrangeiras, teriam que ser brasileiros. E aqui eles querem a nacionalização de todas essas empresas. A defesa das liberdades individuais. O combate, como não podia ser diferente também, combate ao fascismo e um governo popular, além da reforma agrária, com a defesa da pequena e média propriedade. Esse movimento, ele tem um dos seus cabeças, né? O Luiz Carlos Prestes, aí você lembra dele, o Cavaleiro da Esperança, lá do movimento tenentista, tá aqui liderando aqui, mas nesse interim, nesse permeio, o que acontece? O Luiz Carlos Prestes, ele faz um manifesto. Nesse manifesto, ele declara que incentiva a participação dos tenentes, dos militares que se aliassem a esse movimento, propondo uma revolução que seria o único caminho. E a ideia seria qual? Que a revolução ia começar dentro dos quartéis e depois ela teria uma adesão em massa da população para tomar o poder, tirar Vargas do poder e instalar um novo regime no Brasil. Diante desse manifesto de Luiz Carlos Prestes, o Getúlio Vargas coloca a Aliança Nacional Libertadora na clandestinidade. Não é mais legal, o movimento não deve mais existir. E esse movimento passa a ser encabeçado pelo PCB, Partido Comunista do Brasil, e teve apoio aí financeiro e também intelectual, no caso mandando agentes para cá, lá da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia manda gente para cá e dinheiro para apoiar esse movimento no Brasil, ok? Então, vendo que não havia mais saída, vendo que não tinha saída diante da postura de Getúlio Vargas de se colocar na clandestinidade, o que os aliancistas fazem? Eles propõem a questão da Revolução Imediata. E esta Revolução Imediata, essa tentativa, que ficou conhecida como Intentona Comunista. O que eles pretendiam? Isso era uma revolução localizada, né? Liderada por forças militares e adesão em massa da população. Só que a Intentona Comunista, ela vai fracassar. Por que vai fracassar? Ora, primeiro, falta de coordenação. Porque o movimento ele teve início em dias diferentes. Em Natal, em Recife, no Rio de Janeiro, foram em dias diferentes. Não foi uma coisa que chegou, deu aquele choque, tudo de uma vez para tentar tomar o poder. E o que eles mais esperavam, que era a participação,
a adesão popular em massa, ela não aconteceu. Por quê? Lembro vocês que essas ideias, tanto comunistas como fascistas, elas são localizadas. A gente falou para você, centro-sul, onde tinha uma grande quantidade de colonos, alemães e italianos. E essas são ideias desse outro grupo aqui, liderado por alguns tenentes como Luiz Carlos Prestes, pelo PCB, apoiado financeiramente, intelectualmente pelo regime lá russo, mas não são movimentos, não é uma radicalização ideológica do Brasil inteiro. Você não pode falar que todos os estados do Brasil estavam adentrando, estavam no permeio, estavam, vamos dizer, imbuídos dessa questão de radicalização ideológica. Diante da intentona comunista, o Congresso Brasileiro ele faz o seguinte: ele decreta em sequência estado de sítio, depois estado de guerra, são criados tribunais, de justiça para combater esses movimentos, uma comissão de combate ao movimento comunista, e o poder, ele passa, o poder legislativo ele perde força e as forças policiais ganham mais poder aí dentro desse contexto. Essa é a intentona comunista, ok? Então, se liga, a coisa é localizada. O movimento intentona comunista, uma tentativa de tomar o poder diante da postura de Vargas, depois do manifesto do Luiz Carlos Prestes, ok? Então não esqueça, falar embaixo da página, vamos ficar por aqui, dá aquela curtida, inscreva-se aí no nosso canal, deixe o seu comentário, compartilhe e até a nossa próxima aula.